E hoje nós vamos falar sobre quebrar tradições. Qual que é a importância de manter tradições e quebrar tradições? Vamos começar aqui com uma história. Se vestir de branco no dia do casamento, trocar alianças. Você já percebeu que isso também é uma tradição? Não só trocar alianças, mas também jogar o buquê de noiva. Não somente as coisas que envolvem o casamento, que tem 1 milhão de tradições só dentro do casamento, mas também percebe o dia dos pais. O Dia dos Pais ser celebrado com os pais, e o Natal, o Dia das Mães, troca de presentes ali no Natal. Essas são todas tradições, até mesmo festa junina. Existem tantas tradições que nós seguimos. E qual seria a importância de seguir uma tradição? Qual seria a importância de quebrar uma tradição também? E se é que existe alguma importância em segui-las ou em quebrá-las? É disso que esse vídeo se trata. Eu quero poder trazer algumas reflexões profundas e quero também a sua opinião aqui. Todas as quartas-feiras, às 2 horas da tarde, eu entro ao vivo aqui para trazer conteúdos de psicologia, de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, sempre com temas relevantes e temas diferentes. Todas as quartas-feiras eu estou aqui. Nós já temos centenas de vídeos aqui no canal, aliás, talvez milhares de vídeos aqui no canal. Se você quiser acompanhar esses conteúdos, lembra de se inscrever aqui, de deixar o seu gostei e vamos direto para mais conteúdos sobre tradições, sobre psicologia, autoconhecimento. Eu quero trazer conceitos da neurociência para exemplificar o que eu vou falar aqui. Antes de começar, eu quero contar uma história também. Mais uma história aqui de forma mais profunda. Eu não sei se você sabia, mas existe uma tradição que foi seguida durante milhares de anos. A tradição da sangria. Eu não sei se você sabia, algumas pessoas que estavam enfermas, elas simplesmente cortavam ou alguma coisa no braço, ou colocavam um furo para sair sangue, ou colocavam sanguessugas. Existiam diferentes formas de se praticar a sangria. Romani, o que é isso? Basicamente, imagina que uma pessoa estivesse doente e essa pessoa, por estar doente, existia a crença de que se tirasse o sangue dela doente naquele momento e deixasse escorrer, ou se colocasse sanguessugas para tirar o sangue, é como se puxasse as coisas negativas que estivessem no corpo dela, e isso faria com que ela se curasse. Romani, mas isso não tem fundamento nenhum, isso é um absurdo, é maluquice. É uma maluquice, um absurdo, uma tradição, se você quiser ver assim, que durou milhares de anos. E essa tradição, essa que foi passada adiante, por que foi possível? Por que muitas pessoas continuaram seguindo esse tipo de tradição, mesmo ela fazendo com que pessoas morressem? Inclusive, eu quero que vocês se lembrem que tiveram reis que quase morreram justamente por praticar sangria. Isso era muito comum e foi muito comum. Não tem muito tempo que essa prática começou a parar de ser propagada. Essa prática até, vou colocar em século XVIII, século XIX, ainda tinham pessoas praticando a sangria. Então foi uma prática que foi sustentada por milhares de anos. E por que mesmo sendo tão absurda, ela foi passando para frente? O que acontece? É que, imagina o seguinte, você talvez já tenha passado por essa sensação. Você jogou videogame na sua infância? Eu joguei. Eu sou criado nos anos 90, eu nasci no final dos anos 80 e fui criado nos anos 90. Eu sou de 1989 e final de 89 eu fui criado nos anos 90, que foi uma época que muita gente jogou videogame ali na infância. Mas percebe, antes dos anos 90, o videogame não era tão comum como foi nos anos 90. Vou dizer, por exemplo, a época dos meus pais, eles não tiveram a oportunidade de jogar videogame como eu tive. Lógico que tem a ver com o avanço da tecnologia e tudo mais. Mas percebe que, inevitavelmente, algumas tradições começam a mudar porque novas tradições são criadas. O sentimento, por exemplo, de soprar uma fita de videogame que eu tive, e que vários de vocês que estão assistindo esse vídeo também passaram, algumas pessoas simplesmente não conheceram esse sentimento e não vão conhecer. Inclusive, algumas pessoas não sabem nem direito o que é uma fita de videogame. Imagina, por exemplo, a maior parte dos jogos hoje são aplicativos de celular ou talvez até no computador. Dificilmente você vai ver onde que você vai enfiar uma fita de videogame no computador, né? Mas, vamos lá. Soprando a fita de videogame. Você já fez isso? Escreve aqui nos comentários se você já soprou a fita de videogame alguma vez na vida. Você soprou
e me conta se ajudou a fazer a fita de videogame voltar a funcionar. Escreve aí, já soprei e ajudou a voltar a funcionar. Escreve, eu quero saber de você. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu quero te ajudar a desenvolver também o senso crítico para entender o quanto pode ser benéfico uma tradição e também o quanto isso pode atrapalhar a nossa vida sem que a gente perceba. Vamos lá. Soprar uma fita de videogame, eu não sei se você sabia disso, mas só estraga a fita e faz com que seja oxidada e a fita vai estragar mais rápido. Como é mais funcionável, tirava a fita, soprava e colocava de novo. Então funcionava. Por que você está falando que estraga a fita? E eu quero te contar, porque o ato de você tirar e colocar a fita é o que fazia ela funcionar de novo, e não o ato de soprar a fita. Essa parte de soprar a fita servia basicamente para você oxidar ela e ter mais chance da fita estragar com o tempo. Só que, por que tantos de nós sopramos a fita, mesmo essa parte só estragando a fita e não ajudando no processo de fazer voltar a funcionar o videogame? Tantos de nós fizemos isso justamente porque seguimos uma tradição. Seguimos uma tradição que foi passada. Imagina o seguinte, o seu colega soprou, funcionou, e funcionou para ele. Foi legal para ele. O que ele vai fazer? Ele te conta. Você, como criança, não vai questionar tanto aquilo, porque funcionou para o seu colega. As chances são que você vai testar. E vai funcionar, porque o ato de tirar e colocar a fita funciona. Só que o ato de soprar, não. E você passa isso para frente também. Funcionou para você e começa a se passar para frente. E durante anos, nós sopramos fitas de videogame. Eu acho que nós só paramos de soprar fita de videogame, porque depois vieram CDs, depois pendrive, depois daqui nem CD, pendrive, DVD também, acho que ninguém mais usa assim CD ou DVD, não. No máximo pendrive, vamos dizer assim. Hoje em dia, a maior parte dos jogos não necessita de fita, nem CD, nem nada do tipo, né? Vocês sabem disso. Mas percebe o quanto é fácil passar algo adiante, mesmo esse algo não necessariamente sendo funcional, porque foi funcional para uma pessoa e parte da informação tem sentido. Percebe grandes nomes da terapia. Por exemplo, Freud, por exemplo, até mesmo grandes filósofos. Você pega ali para Platão, Aristóteles, você pega Sócrates, você pega Sêneca e por aí vai. Eu quero que você perceba que existem várias linhas da filosofia. Isso é uma coisa que eu acho muito legal na filosofia, que a filosofia ela não está em busca necessariamente de ter razão, ela está em busca de questionar as coisas. Então, o papel da filosofia, muitas vezes, é questionar tradições, inclusive. É pensar por que nós fazemos o que fazemos. Por que peraí, e se fosse de outra forma? E vamos entender um pouco mais aqui o porquê das coisas, ou entender o que está por trás das aparências. A ciência se inspira muito no papel da filosofia, inclusive. E trazendo isso, é importante também desenvolver o nosso senso crítico. Eu quero convidar você a pensar sobre esse modelo, que eu chamo de pirâmide transformacional. Essa pirâmide foi eu mesmo que desenvolvi. E essa pirâmide ela consiste na seguinte questão. São 3 níveis. E o primeiro nível, eu gosto de dizer que 90% das pessoas estão nele. O primeiro nível, 90% das pessoas na Terra vivem nesse primeiro nível, que eu chamo do nível de figurante. E esse nível é o que mais precisa de tradições. E pensando que a maior parte das pessoas, da população, acaba estando nesse primeiro nível, as tradições são essenciais para a psique humana. Seguir tradições vai, para muita gente, ajudar psicologicamente. O sentimento de grupo, o pertencimento, eu pertenço a uma sociedade, eu compreendo as minhas origens, eu honro, eu começo a ter um senso de identidade maior. 90% das pessoas, elas necessitam muito mais dessa questão das tradições. E esse nível é o nível porque existe um mundo que estava aqui antes de eu e você nascermos. E esse mundo, ele está cheio de tradições, ele está cheio de coisas. Eu gosto de dizer que, eu gosto de citar essa história, a história de um ratinho preso na gaiola. O ratinho, ele nasceu na gaiola, ele está preso lá. Ele nasceu nessa gaiola, ele está preso lá, e todos os dias
Na gaiola, ele recebe ração. Existe a tradição que ele vai receber ração. Existe a tradição de que existe uma rodinha para ele brincar. E aí os colegas dele chamam ele para brincar na roda. Ele segue a tradição, até porque isso faz bem para a saúde mental dele. Já pensou se ele não brincasse na roda, vivendo ali dentro daquela gaiola? Ia ser pior para a vida dele. Existe a tradição dele brincar ali na gaiola, ou existe a tradição dele se juntar com os outros ratinhos e várias outras tradições dentro daquela gaiola. E que a maior parte das pessoas vai fazer bem seguir essa tradição, porque elas vão passar a vida dentro da gaiola. Opa, acabei de perceber aqui que estava desfocando. Aqui, focou. Vão passar a vida dentro da gaiola. Só que o que acontece? Se todo mundo seguir aquela tradição, ninguém sai da gaiola. O mundo vai continuar o mesmo. Se todo mundo seguisse as tradições, até hoje, a gente estava sentando em volta da fogueira para falar sobre a caçada do dia, dormindo em cavernas, e as chances são que talvez todos nós iríamos andar pelado ou viver na selva de alguma forma. Se a gente fosse seguir tradições, teria muita coisa que não teria evoluído. Se a gente fosse seguir tradições, o smartphone nunca seria inventado. Se todo mundo fosse seguir tradições, talvez a internet não teria acontecido. Se todo mundo fosse seguir tradições, talvez a gente tivesse, sei lá, bem atrasado na história. Tanto é importante entender isso, que se for olhar historicamente, países como a China tiveram evolução, por exemplo, de viajar pelo mundo, barcos muito mais avançados. Quando a Europa era só mato, não tinha nada, a Índia já era uma superpotência. A China já era uma superpotência. Você percebe que os chineses decidiram seguir tanto tradição por milhares de anos que fez com que a Europa deixasse de ter só mato e índio lá e começasse e bárbaros, ou o que você quiser chamar, ou quase que povos primitivos, e começasse a evoluir. Entrou ali na Era Média e tudo, e a China continuou com as mesmas tradições. Passaram-se milhares de anos e a China continuou basicamente como ela estava milhares de anos atrás, justamente por seguir tradições. Se ninguém quebrar a tradição, o mundo não evolui. Tanto que você percebe, a China tinha dificuldade para pensar em formas de trabalhar com modelos de deixar mais livre mercado, abrir para possibilitar negócios, não totalmente tudo controlado pelo governo. E por muito tempo ela começou depois a enfrentar crises econômicas e depois ela começou a quebrar algumas tradições, mudar algumas coisas, e a China vem crescendo exponencialmente. Eu quero que você perceba que quebrar tradições também transforma o mundo. E aí, eu não estou dizendo que não é importante ter tradições, eu estou dizendo que para 90% das pessoas, se elas não tiverem tradições, elas vão ficar loucas, porque elas estão vivendo dentro de uma gaiola, entre aspas aqui, metaforicamente falando. E outra, até para todos os níveis, honrar e ter tradições pode fazer bem psicologicamente. O sentimento de pertencimento de grupo, trazendo um pouco de conceito histórico aqui, e psicológico, o pertencer é essencial a todo ser humano. O sentimento de pertencimento é aquilo que está intrínseco a nós. Pegando aqui na pré-história, durante milhares de anos nós vivíamos em tribos. Talvez no máximo você ia conviver com 30, 50 pessoas no máximo ali, dentro de uma tribo. E se você fosse rejeitado pela tribo, não seguisse as tradições da tribo, as chances são que você ia ser expulso e ia morrer. Então, psicologicamente falando, não só psicologicamente, mas biologicamente, para o nosso corpo, seguir certas tradições, pertencer ao grupo, tem importância para a nossa identidade. Só que, ao mesmo tempo, não questionar e só seguir é um papel que eu chamo do papel de figurante, que é 90% das pessoas, infelizmente, ficam ali.
E o que tem de comum nesse papel do figurante? É um papel que, como eu disse, do ratinho dentro da gaiola, que ele está acostumado a pegar a ração, a correr na rodinha dos ratos. Ele é um papel da pessoa que ela está conformada. É como se existisse uma forma, ele entrou naquela forma e ele se encaixou ali. E ele está lá. Então, conformado, a tradição é uma conformidade de certa forma. Eu me conformo e pertenço àquilo. Eu estou dentro daquela forma. Agora, percebe que algumas pessoas saem dessa conformidade. Algumas pessoas entram no segundo papel que eu chamo de protagonista. Protagonista não é aquele para qual a vida é mais fácil, mas é aquele que talvez questiona mais as coisas. É aquele que, inclusive, transforma mais as coisas. Você percebe em qualquer filme, você percebe como estava o Neo de Matrix no início de Matrix e como está o Neo de Matrix ao final de Matrix. O que acontece? Ele quebra tradições. E eu quero que você perceba, e qualquer que seja, você pega Harry Potter, como estava o Harry no início, como está o Harry no final. Como está o Frodo de Senhor dos Anéis no início, como está ele no final. Como está o Forrest de Forrest Gump no início, como está no final. Como está o William Wallace de Coração Valente lá e no início, como está no final. Já pensou se ele não mudasse algumas coisas que foram impostas a ele? Se eles não mudassem, eles não seriam protagonistas. E qual que é a diferença? Enquanto que o papel de figurante é como se existisse um mundo que foi imposto a mim, que antes de eu nascer, o mundo já estava aqui, e é como se eu achasse, não dá para fazer nada, o mundo é assim mesmo. E é melhor eu seguir as coisas como elas são do que questionar. Não, eu vou ser chamado de louco. Inclusive, uma coisa que acontece com pessoas protagonistas, elas são geralmente chamadas de loucas. Cara, você é louco, você tá maluco, por que você tá fazendo isso? Olha, vou dar um exemplo. Meu pai trabalha, ele é produtor rural. Quando eu disse que eu ia trabalhar com desenvolvimento humano, ele achou que eu tava louco. Você tá maluco, Romani? Olha, eu sou formado em psicologia, tenho pós-graduação em neurociência, eu fundei a maior plataforma de hipnose com psicologia do mundo. E com a melhor das intenções do mundo, ele quis me ajudar. E percebe isso. Aqueles ratinhos, na hora que você fala, eu vou sair dessa gaiola, eles vão fazer, tá maluco, você vai morrer, não tem, não. E você percebe, no papel de protagonista, que a gaiola estava com a porta aberta o tempo todo. Você podia ter saído de lá a qualquer momento. Você não precisava ter se conformado como você se conformou. Só que às vezes demora um tempo para entender isso. Porque quando a gente é jovem, é mais difícil questionar qualquer coisa. Inclusive, pensar por si mesmo. Agora, inclusive, poder ter poder para transformar qualquer tipo de situação. Só que é aquela historinha do elefantinho, que foi amarrado no tronco da árvore quando ele era pequeno, tentou sair, não conseguiu, depois quando cresceu, amarraram ele num pé de uma cadeira e ele não tentava sair mais, porque ele já tinha criado aquelas prisões psicológicas, ele tinha acreditado que não dava, que ele estava conformado. E o que é uma das grandes diferenças? O protagonista, ele entende que se o mundo não está como ele gostaria, ele pode ser causa na transformação desse mundo. O protagonista, ele entende que os resultados que ele tem muito a ver com a maneira que ele enxerga a vida. Inclusive, é um tipo de pessoa que começa a investir mais em si mesmo, em aprender novas habilidades, em se desenvolver. Ele se descobre como responsável pelos resultados que ele tem. E não estou dizendo que a vida vai ser justa para todo mundo, não. Estou dizendo que vai ter um monte de desafio mesmo. Inclusive, pergunta o Neo de Matrix se ele não teve desafio no meio do caminho para se tornar protagonista. Eu estou te dando exemplos aqui, lógico. É um filme, mas eu quero que você entenda que o protagonista, ele passa por desafios. É como se o ratinho saísse da gaiola. Só que no momento que ele vai sair da gaiola, muita gente que ele ama pode chamar ele de louco. As pessoas que, inclusive, ele respeita pode chamar ele de louco. E por isso é tão mais simples ser figurante. Talvez não mais fácil, mais simples.